Paz do Senhor, a paz do Senhor para todos, para todas. Estamos de volta aqui com as nossas lives de todo sábado. Estamos estudando o livro de Neemias e hoje nós vamos tentar aqui ter uma convidada especial aqui, que é a Rogéria, que vai estar ajudando a gente aqui. Vou esperar só ela entrar aí para poder eu conseguir colocar ela aqui na live. E vai ser bênção, com certeza. Nós estamos estudando o livro de Neemias, estamos no capítulo 4 hoje. Então, você que está chegando por aqui, a Pedrina já chegou, pega sua Bíblia, sua caneta, suas anotações, porque nós estamos fazendo um estudo bíblico praticamente, né? Sobre o livro de Neemias todo. Se Deus quiser, vamos conseguir falar. Hoje temos luz, né, Pedrina? Isso aí, glória a Deus, né? Às vezes acontece contratempo mesmo, é difícil, né? Nem sempre é fácil, mas a gente se esforça, né? A gente se esforça para poder conseguir. A Rogéria entrou. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para chamar a Rogéria. O Rogéria manda um convite para mim ou eu te chamo, Rogéria. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Te convidando, Rogéria. Aí você aceita, tá? A paz do Senhor, a irmã Cione também entrou aí. Já mandei um convite para a Rogéria, aguardando aqui ela entrar. Que a gente vai estar estudando no capítulo 4 de Neemias, gente. Vamos orar aí. Vamos orar. Rogéria, cadê a Rogéria? Estou aguardando aí a Rogéria entrar. E hoje, gente, abre a sua Bíblia aí, capítulo 4 de Neemias, enquanto a Rogéria está aí se organizando para entrar. Abre aí, Neemias, capítulo 4. Capítulo 4 de Neemias é um resumo do que aconteceu dentro dos 52 dias de construção dos muros de Jerusalém. É um resumo. Deixa eu ver aqui. Ela mandou um convite para mim aqui e eu aceitei. Agora vamos só esperar aí quem vai conseguir entrar primeiro. Eu estou aqui tentando aceitar. Tomara que dê tudo certo. Vamos orar. Vamos orar para que a Rogéria consiga entrar aí, né? Nessa live aqui. Então, Neemias capítulo 4 é um resumo do que aconteceu nos 52 dias de construção dos muros de Jerusalém. E aí a gente está aprendendo aí, né, com o livro de Neemias, que a vida cristã é uma guerra contínua, é uma batalha sem trégua. E a gente vai ver aqui no capítulo 4 também que é impossível fazer a obra de Deus sem oposição. Não tem como você fazer a obra de Deus sem oposição. Não tem, não dá, né? E não existe. Então, quando a gente se dispõe a fazer a obra do Senhor, a gente precisa entender que vai ter oposição mesmo. Eu estou aceitando aí. O Rogério mandou solicitação para participar ao vivo. Eu já aceitei, Rogéria. Agora vamos aguardar aí para ver se entra. Entrou! Glória a Deus! A paz do Senhor! Ai, que bom, né? Eu estava muito animada para conseguir fazer essa live com a Rogéria. A gente não conseguiu fazer, né, a semana retrasada, a semana passada teve evento na igreja, não deu. Deixa eu apresentar a Rogéria, gente. Rogéria é uma seminarista, ela trabalha comigo ali no MCL, me ajudando ali na formação das meninas do MCL, ela é ministra de louvor, é um monte de coisa, é uma lista bastante longa, né, das qualificações da Rogéria, e hoje eu pedi a Rogéria para me ajudar aqui nessa live, e ela vai me ajudar. Eu vou ler. Vamos começar logo, que já entrou, vamos começar logo para aproveitar bem o tempo. Eu vou ler os 3 primeiros versículos e eu já quero que a Rogéria já comece já falando com a gente aí sobre Neemias capítulo 4, tá? Então eu vou ler aqui e ela vai passar informações aí para vocês, tá? Sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas?
E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Então o texto já começa aí, né, falando dessa oposição dos inimigos em relação à construção dos muros. Está citando nomes aí também, né? Está citando o nome de. Deixa eu ver aí o primeiro nome que aparece, já aparece o nome? Tobias, né, o amonita. Até o versículo 3 aparece Tobias, mas tem mais. Rogéria, o que você já pode falar para a gente aí desses 3 primeiros versículos que a gente leu aí de Neemias 4? Então, mais uma vez, né, a paz do Senhor, para a senhora, pastora, para todos que já estão aí com a gente, para quem vai assistir depois, é uma honra, né, estar aqui falando da palavra do Senhor, é uma bênção, é um prazer, né, imenso. Então, quando a gente já começa, né, lendo esse capítulo, a gente já percebe, vamos dizer, é uma coisa que está em alta, né, no momento, campanha. A gente já vê uma campanha ali, mais do psicológico ali do povo, de Neemias, junto com o povo, né? Uma campanha ali psicológica de Sanbalate ali, de Tobias, contra, né? Ouvindo falar dessa construção desse muro, e eles começam a tentar ali com palavras, né? Ridicularizar, desmoralizar, né? O Neemias e o povo. E Neemias, ele se coloca muito forte, né? Alguém muito centrado naquilo que ele está fazendo, né? E hoje, se a gente trouxer para o nosso mundo, né, cotidiano, a gente vê que as oposições, elas nem sempre vão vir de pessoas, ela vai vir na nossa mente mesmo, o inimigo vai lançar na nossa mente, né? E a gente acaba, na maioria das vezes, olhando para nós e não nos vendo capaz de algo, de fazer nada, né? Mas que nessa noite seja uma noite, um momento aqui, desse momento de live, seja uma live profética para a nossa vida, que hoje o Senhor está mudando histórias aqui, o Senhor ele está profetizando sobre as nossas vidas, né? Hoje, muros de incapacidade, muros de medo, de depressões, talvez até na vida de alguém que vai nos ouvir, né? Hoje sendo jogado por terra. Esses muros nós queremos destruídos na nossa vida, né? Verdade. E que o Senhor ele levante muros de separação, muros de guarda, muros de segurança sobre a nossa vida, né? Sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa mente, né? Sobre cada área da nossa vida, muros de segurança vindos aí do Senhor. Interessante, né, Rogéria? Porque quando a gente percebe aqui, logo no capítulo 4, essa oposição, essa zombaria, né, dos inimigos, a gente percebe que enquanto Jerusalém estava debaixo dos escombros, tranquilo, não tinha inimigo. Enquanto estava tudo, né, o muro destruído, porta queimada, estava tudo ali destruído, não tinha inimigo. A partir do momento que Deus usa Neemias para poder edificar aquele muro com a ajuda do povo, claro, porque ninguém faz nada sozinho, aí os inimigos começaram a se levantar. Isso acontece na nossa vida também, Rogério? Espiritualmente falando? Sim, o tempo todo se levanta, né? Porque a senhora sempre diz algo que isso eu guardei no meu coração, que Deus ele não chama pessoas desocupadas. Então, quando você se dispõe a fazer o menor que seja algo para o Senhor, vai se levantar opositores, o inimigo vai lançar sobre a nossa vida aquilo que a gente já falou no início, né? Palavras, vamos olhar assim, mas você não tem condições de estar aí, você não tem condições de fazer. Verdade, nem sempre ele vai usar pessoas, e se ele usar, nós temos que sempre colocar no nosso coração, né? Não é fácil, mas a gente tem que pensar como a palavra nos ensina. A nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados. Então, ele vai usar pessoas? Sim, ele só precisa de um corpo, mas que na maioria das vezes vai ser contra nós mesmos, vai ser contra a nossa mente, na nossa vida espiritual, para tentar nos parar. Aquilo que a gente aprendeu, acho que foi no Despertar da Leoa, né? Lá no MCL, que a Lisa fala algo que também eu guardei no meu coração, que o inimigo ele vai tentar paralisar o presente para que o futuro ele não aconteça. É verdade, é verdade. Era importante a construção daqueles muros em Jerusalém, né? O templo ele já estava construído, mas o muro estava destruído. E uma cidade sem muros é uma cidade desprotegida.
né? Sim. E espiritualmente falando, a gente tem que trazer isso para a nossa vida também. Se a gente tem a nossa vida desprotegida, nós estamos vulneráveis. Então, todo movimento que a gente tenha para levantar um muro, né, de proteção que guarda a nossa cidade, guarda a nossa casa, né, toda vez que você colocar um propósito no coração, vou levantar um muro de oração agora, vou orar, vou tirar uma semana para orar pela minha família, pelos meus pais, pelo meu casamento. Gente, a oposição virá. E você viu aí que a Rogéria falou que era uma oposição psicológica, né? Trabalhando ali para. Gente, porque não é fácil. Quem já passou pelo escárnio, quem já passou pela zombaria, sabe do que eu estou falando. Não é fácil. Né? Quando ele falava aqui, ó, quem que vai fazer esses fracos judeus? Isso vai acontecer mesmo? Né? Vão acabar esse muro, vão sacrificar, vão acabar esse muro num só dia, eles vão reviver essas pedras, né, que foram queimadas, tipo assim, era uma ridicularização mesmo em cima daquilo que eles estavam fazendo. Isso não é fácil, né? No mundo espiritual, quando a gente está fazendo algo para o Senhor, por mais simples que seja, né? Quando alguém chega e fala, será que isso vai dar certo? Olha só, será que você é a pessoa certa? Poxa, né? Isso aí, se a gente deixar, aquilo entra no nosso coração e a gente não consegue fazer mais nada. Então foi diabólico mesmo essa ridicularização para ferir mesmo o coração de Neemias mesmo, para desanimar o povo mesmo, né, Rogério? E toda vez que isso acontecia ali, Neemias tomava uma atitude. A gente vai ver aqui nos próximos versículos, versículo 4 e versículo 5, eu vou ler, e a Rogéria vai falar um pouquinho sobre isso. Quando eles começaram a falar, né, e até Tobias falou assim, mesmo que eles edifiquem, uma raposa vai passar e vai derrubar o muro, né? Tipo assim, vai ser um muro fraco, não vai aguentar nada. Mas aí o que Neemias faz? Você não vê Neemias indo lá e discutindo. Olha o que ele vai fazer, versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritam defronte dos teus edificadores. Comenta um pouquinho sobre esses 2 versículos aí, que foi a oração que Neemias fez, Rogério, pra gente. Isso me fez lembrar, quando eu estava estudando, quando ele faz essa oração, a gente vê que ele não faz uma oração de vingança, ele deixa nas mãos de Deus, né? E às vezes a gente quer fazer essas orações contrárias, né? Senhor, mata fulano, que tá isso? Gente, nosso Deus tem o poder, o domínio sobre todas as coisas. E o que ele ensina para nós aqui é exatamente isso, não falar, não discutir, não dar confiança para o inimigo e simplesmente para o joelho. Aí me faz lembrar do rei Ezequias. Lembra lá no capítulo 36 e 37 de Isaías? Quando eu estava lendo, me veio, porque o exército da Síria, né, do rei Senaqueribe, querendo invadir Judá, acabar com tudo, e ele vai recebendo ali ameaças e eles vão desmoralizando com palavras, manda pessoas, olha, não fala nessa língua porque eles vão entender. E aí que eles falam mesmo para as pessoas que estão atrás do muro entender. E eles vêm mesmo com tudo para poder desestabilizar ali Ezequias junto com o povo. E Ezequias faz o quê? Ele ora ao Senhor. Ele vai e ora ao Senhor. E ele fala assim, Senhor, eles estão zombando de ti. Isso aí. É isso aí. Porque nós somos escolhidos do Senhor. Então, quando o inimigo ele zomba de nós, ele está zombando do próprio Deus. Quando ele se levanta contra não entendem, né, Rogéria? Tem muita gente que não isso entende aí. isso. Isso aí, ele se levanta contra... Quando eles se levantam contra a nossa vida, eles se levantam contra Deus. Eles são os inimigos de Deus, né? Então, assim, e o que acontece? Ezequias ora, Deus fala com Isaías e ele volta lá, olha, ele ouviu a tua oração. E ele vai colocar um freio e vai botar um anzol lá na boca do rei e vai destruir. O rei vai morrer à espada e deu toda... Né? E a palavra vai dizer que eles vão para aquele acampamento, quando ele acorda de manhã, só vem cadáveres no chão. É verdade. Um anjo mata 185 mil.
daquele exército, né? O rei morre depois, ele sai, né, foge, e ele morre depois da espada. Mas Deus deu a vitória. É Por quê? verdade. Ele não fez uma oração de vingança, ele não foi lá, ele não brigou, ele não debateu. Ele instruiu o povo a confiar no Deus dele. Isso aí. E a mesma coisa que Neemias está ensinando aqui. Ele está se colocando como líder, mas ele está ensinando para o povo. Gente, confia no meu Deus, confia no Deus de Israel, porque ele vai fazer mais uma vez. Né? E ele se mantém ali firme. Então ele ora ao Senhor e deixa a vingança nas mãos de Deus. Ele não faz vingança com as próprias mãos. Ele ensina isso pra gente nessa oração. Muito bom. Essa parte eu achei super interessante, porque a tua carne, quando você é ridicularizado, fazem chacota com você, o que você quer fazer? A tua carne quer revidar, né? Eu acho que todo mundo já passou, se não passou, vai passar. Né? Você quer revidar, você quer falar alguma coisa. E Neemias, ele teve um autocontrole tão grande, que eu acho que é a coisa mais difícil que a gente precisa ter, né? O autocontrole de você ter vontade de falar, mas não falar, né? Você segurar. E ele fez uma oração, gente. E é um segredo, né? É um segredo aqui para as coisas que a gente passa na nossa vida, porque ninguém está livre, nós estamos na terra ainda, não estamos no céu, né? De acontecer. A primeira coisa que Neemias fez aí foi uma oração. Isso é lindo demais. Por quê? O que Neemias está ensinando para a gente? No momento de crise, nós precisamos orar. Não adianta ficar falando um monte de coisa, né? A gente tentar ficar revidando com palavras. Não, no momento de crise, nós temos que orar. E aí, essa oração, eu queria até explicar um pouquinho, dar mais detalhes, né? Que a Rogéria falou aí que não foi vingança, que as pessoas confundem muito isso, né? Falar, tá fazendo oração contrária. Existe uma oração chamada oração imprecatória, né? Que Rogério é seminarista, né? Então a gente pode afundar um pouquinho aqui mais para as pessoas poderem entender, porque são orações que aparecem na Bíblia e às vezes as pessoas ficam sem entender. O que é uma oração imprecatória? Uma oração imprecatória é quando você pede a Deus que faça justiça, né? Porque a gente não pode pegar e matar a pessoa, porque senão a gente vai para o inferno, a gente não pode ficar brigando com a pessoa, né? A gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. Então, o que é oração imprecatória? É aquela oração que você fala, Senhor, tu tá vendo? Eu tô aqui porque o Senhor me trouxe aqui. Eu estou levantando esse muro aqui porque o Senhor me trouxe aqui para edificar os muros. E olha o que eles estão fazendo. Então, isso não é pecado, gente, tá? Isso não é errado, isso não é pecado. A oração imprecatória é você confiar na justiça de Deus. É você saber que você não pode tomar atitude naquele momento, mas que Deus pode, né? Porque, afinal de contas, se nós somos representantes de Deus e estamos fazendo algo que Deus nos chamou para fazer, quem se levanta vai prestar conta com Deus. Então, Neemias tirou a vingança do coração dele e colocou nas mãos do Senhor. E a Bíblia fala que minha é a vingança. O próprio Deus fala isso. Então, nós não temos que ficar fazendo coisas com a nossa própria mão. E aí, se o homem é proibido de se vingar, né? A Bíblia recomenda a gente irar, mas não pecar, né? Se Deus fala para a gente manter a calma, não é isso? A gente vai fazer o quê? A gente vai orar, né? Então, se você está se sentindo injustiçado em alguma área da sua vida, às vezes no local de trabalho, né? Às vezes até dentro da família, alguma situação, às vezes você tem que até partir para a justiça, né? Algum direito seu que você está se sentindo lesado como consumidor, né? Qualquer coisa, qualquer área da sua vida, você precisa orar, né? Você precisa orar. Neemias está dizendo isso aqui para gente. Ore, porque os inimigos estavam provocando um homem de Deus, né? E quando o inferno se levanta contra um homem e uma mulher de Deus, a gente tem que fazer, é isso mesmo, é orar, porque a oração, ela nos capacita, né? Diante de Deus a gente pode chorar, Senhor, olha só o que está acontecendo, né? E derramar, né? Se derramar, falar tudo que está no nosso coração, extravasar tudo, né? E aí, quando a gente ora, a gente fala assim, poxa, vamos deixar isso na mão de Deus, né? Que Deus sabe fazer melhor, né, Rogéria? Quer acrescentar mais alguma coisa aí? A oração tem esse poder, né? Às vezes a gente está tão chateado, está tão sentido, aí quando a gente vai para o joelho, a gente já levanta de outra maneira. Sim, a gente já levanta assim, crendo que o Senhor tomou o controle, que o Senhor vai fazer. Eu olho para Neemias assim, fico imaginando um homem dotado do domínio próprio, né?
muito domínio O próprio fruto do aí, Espírito, né? porque é muito, totalmente, porque a vontade é essa, é de descer, parar a obra e ir lá falar É e, verdade. né, brigar, né? Na nossa vida é assim. Então, eu tenho certeza que quando a gente parar e aprender aqui com Neemias, né? Porque ele começa de uma forma tão linda ensinando para a gente, né? Unir a fé com o trabalho, aquele trabalho árduo, com Uhum, a ação, né? Ele começa lá com uma oração, ele escuta, uhum. né? Que a cidade está em ruínas, mas ele já vai para a oração. Então ele já começa, né? Fica aqueles 4 meses orando, chorando ali e buscando estratégias no Senhor. E a gente vê isso ao longo dos capítulos, né? Que É tudo verdade. aconteceu direcionado pelo Senhor. Ele foi um Glória a homem que Deus. ele não fez nada por ele mesmo. Ele fez debaixo de oração, debaixo de estratégia, debaixo de direção do Espírito Santo. Senão não Glória a teria Deus. conseguido, Isso é lindo, né? é Com verdade. a Senão ele ajuda não do teria povo, né? conseguido, né? Quando você vê as fotos lá do Muro de Jerusalém, né? Hoje você vê parte do muro que está destruído, né? Mas você tem uma ideia de como que deve ter sido difícil, né? Reconstruir aquele muro, né? Ficar totalmente perfeito aquele muro. A gente percebe que realmente foi por causa da oração, né? Neemias era um homem de oração e ação, né? Como a Rogéria acabou de falar aí, né? A gente também não pode só orar esperar cair do céu tudo, não. Tem coisa que é você que vai ter que fazer. Mas a oração deve guiar a nossa vida. E na realidade, gente, eu digo o seguinte: nesse caso aqui, né, a oração é imprescindível para a nossa sanidade mental. Porque tem hora que a gente precisa extravasar com Deus mesmo, senão a gente não aguenta. Né? A oração é aquele, parece que você senta naquele divã de Deus, né? E você começa a falar, 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 né? E Deus sabe, Ele nos conhece traz sanidade realmente para a nossa vida. O pessoal aí está participando, né? A Pedrina falou que a oração traz resposta, A realmente traz oração traz resposta, resposta. né? A Alcione colocou aí que Deus é o nosso juiz, realmente nós não podemos esquecer disso, né? Não é toda batalha que você tem que ficar guerreando, não é toda palavra que você tem que discutir. A gente tem que entender, né? Ter essa sabedoria, esse feeling que Neemias teve de falar assim, não, vamos continuar, né? A gente vai ver aqui no texto, né, que ele, depois que ele ora, vamos lá, vamos continuar. Versículo 6. Assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até a sua metade. Quer dizer, estava indo o trabalho, né? Vai Porque indo. o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescer na reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Você percebe aqui que entrou mais gente aí, né? Era só Sambalate, Tobias, agora entrou Amonitas, entrou Asdoditas, né? Foram acrescentando. É, À medida que o muro foi avançando, os inimigos foram aumentando também, aumentando. né? Fala aí, Rogéria, sobre esse versículo aí. Vem ali, né? Continua essa Pode conspiração, continuar. né? Se quiser continuar e falar, pode. Continua ali essa conspiração, mas a estratégia Deus dá, né? Para Neemias logo na frente aqui, Deus dá uma estratégia para Neemias. Então, quando fala dessa, como a senhora disse, né? Conforme foi se levantando os muros, também foram aumentando a quantidade, né? Ali de inimigos. É interessante que quando a gente lê, né? Porém, edificamos um muro e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O povo estava disposto, o povo estava Uhum. disposto, eles estavam num propósito. E Neemias também ele deixa claro para nós que ele não faz nada sozinho. E é Verdade. interessante que à medida que foi se levantando inimigos, o povo que estava com Neemias, a gente vai observando e vai vendo que não eram só pessoas assim, comuns, Uhum. eram magistrados, eram Sim, pessoas da alta, e todo mundo arregaçou as mangas e foi. é E isso verdade. também é algo que toca a gente, porque tem pessoas que às vezes acham que pela posição que ele está, ele não Uhum. pode É fazer. Ele verdade. não É precisa verdade. fazer. Não, 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 isso não está à minha Uhum. altura. Não. A obra de Deus, né, tudo que vem à nossa mão, que o Senhor nos coloca para fazer, independente do lugar que a gente está, é para fazer. É Ele nos verdade. chama, ele tem um chamado, ele tem uma obra.
E, da mesma maneira que foi ali aumentando aqueles inimigos, né, a gente vai vendo que ele tem uma estratégia. Neemias tem uma estratégia e ele levanta pessoas ali com armas, com Uhum. armamento. Acho que é do versículo 7 em diante. Uhum. Não, peraí, que eu É anotei o aqui. 8 fala e o 9, né? Isso, o 8, isso aí. O 8 e o 9 vai falando, né? E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então, olha só, mais uma vez, Neemias falando da oração. Não, a gente orou e eu coloquei guardas. É Então, a verdade. gente está guardado espiritualmente e a gente está guardado fisicamente. Né? Neemias se Uhum. revestiu espiritualmente, se revestiu fisicamente. Ele colocou o povo lá para trabalhar, né? E armado, é bonito porque mais para frente também vai falar isso, que metade trabalhava e É metade isso estava aí. fazendo a Isso é guarda. lindo, Então, isso assim, mesmo. é lindo. Ninguém foi ali despreparado. Neemias, ele recebeu a instrução e ele foi preparando cada um, né? Isso é lindo demais. Ai. Ah, é muito lindo mesmo, né? Neemias, gente, é um livro muito maravilhoso. E ensina muito pra gente, assim, porque se vai aumentar o inimigo, não vou desistir por causa disso. Eu vou mudar a estratégia. Deus vai me dar uma outra estratégia. Mas o trabalho, ele não vai parar. Então, olha só, aquilo que Deus te chamou para fazer, não para. Não pare até você concluir. Neemias não parou a obra por causa de nada, nem por causa de ninguém. Então, todo mundo tem um chamado, né? E ninguém fica de fora do chamado de Deus, né? Todo mundo tem uma obra específica na vida. Deus colocou coisas na sua mão para você cuidar, né? Nem sempre é fácil. Eu estava comentando isso aqui em casa com meu esposo. A gente está aqui numa missão também que não está sendo fácil, né? Eu já sou meio velhinha, né? Não tem mais aquela estrutura novinha, né? E as coisas vão acontecendo. Às vezes eu falo, Senhor, eu acho que eu não vou conseguir dar conta, porque é muita coisa para dar conta. Mas se Deus te deu a missão, Ele vai te ajudar a cumprir a sua missão. Não desanima, não desiste, né? Então muda a estratégia, continua orando, pede a Deus uma estratégia. Isso aí é tão lindo, porque as pessoas elas colocaram o coração naquela obra. Elas colocaram a mente naquela obra, né? E elas não perderam a fé, elas não desistiram. Então, coloca isso no teu coração. Senhor, o Senhor me deu essa tarefa. Eu quero concluir. Porque é tão bom quando a gente começa e quando a gente termina, né? Que a gente não possa ser só iniciante, mas o concluinte Isso aí. também, ir até o final, né? A Rogéria fala muito isso lá no MCL, né? Com as meninas lá, quando ela está orientando as meninas, ela sempre fala isso, gente. Começa e termina, vai até o final, porque há muitas pessoas que começam, mas não terminam nada, né? Ficam pela metade, ficam pelo caminho. E Deus está nos ensinando aqui, através de Neemias, que a estratégia vai mudar, mas a obra não vai parar. A gente vai orar mais um pouco, a gente vai agir mais um pouco, a gente vai mudar a estratégia. O Rogério falou aí de uma coisa muito interessante, porque os versículos, eles se completam, né? Eles vão se completando, que diz aí que, no versículo 12, que 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a voz. Eles ficavam naquela ameaça mesmo psicológica, ó, vai Isso aí, vir, eles não o pessoal vai vir desistiram. contra vocês, não sei o quê, vai destruir vocês. E o que Neemias faz? No versículo 13 fala, ó, pelo que pus guarda nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Quer dizer, ele falou, então, gente, já que o pessoal vai vir contra a gente, vamos todo mundo ficar armado. Né? Não vamos dar moleza, não. Vamos nos armar, vamos pegar nossa espada, nosso arco. E ficou todo mundo, gente. Mulher, homem, criança, todo mundo armado. Ficou todo mundo ali armado, esperando o inimigo vir. Na realidade, a gente nem sabe se eles vieram, né? Era mais a ameaça mesmo. A Isso gente aí. não vê aqui nenhum texto que teve guerra, que teve luta com espada ali no muro. Não teve. Era ameaça. Né? Porque o inimigo ele é baixo, ele é sujo, ele faz isso mesmo. Ele fica te ameaçando, dizendo que vai fazer, vou te cortar, vou te tirar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Né? Ele ameaça. Esse tom de ameaça é normal acontecer. Mas aí Neemias mudou a estratégia. Né? Criou um plano de defesa, né? Ele criou um plano de defesa para É lindo proteger demais. o povo,
né? Então, metade dos homens trabalhavam, até está falando lá no 16, né? Metade das pessoas trabalhavam, enquanto a outra metade fazia guarda. Olha só, gente, a estratégia. Olha a estratégia. Quer comentar um pouquinho sobre isso aí, Rogéria? Eu fiquei maravilhada. Cada vez que a gente lê, né? A gente fica assim, radiante. E eu estava lendo e eu falei assim, meu Deus, a gente começa a olhar para essa história de Neemias e a gente começa a olhar para a nossa vida. E a gente começa a pensar assim, a gente fica às vezes dando tanta ênfase para o nosso problema, né, para as nossas dificuldades. E Neemias, ele nos ensina a liderar sobre as nossas dificuldades, né? E ele vem ali com muito controle, a gente está falando sobre isso, nesse controle, e a gente olha e ele se levanta, né? Acho que é o 16, né, que está falando, né? Falou isso. Sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra e metade deles tinham lanças, os escudos, os arcos, as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Então, ele escolheu as pessoas específicas, ele tinha as armas, e Deus faz isso com a gente. Ele coloca a gente para fazer a obra, ele coloca algo nas nossas mãos, e ele simplesmente coloca, vai embora e se vira. Ele não fala isso. Deus não faz isso, jamais. Ele coloca, né, ele dá algo nas nossas mãos, ele coloca o projeto nas nossas mãos, mas ele também dá o sustento. Ele também dá a estratégia. Então, quando a gente vê todo mundo ali, porque essas famílias, eu fico imaginando, essas famílias podem sentir assim, eu vou pegar em lança, eu vou botar meu filho para... Não, né? Talvez a gente fica pensando, porque você colocaria um filho seu para segurar uma arma, um armamento, alguma coisa, está de frente de uma... né, para aquilo que o inimigo está armando, a gente não sabe o que é, né? Então, você vê que as pessoas tinham um coração de fato voltado, as pessoas estavam no mesmo propósito, ainda que tinha a oposição, as pessoas estavam com o mesmo propósito de Neemias. E isso na nossa vida também é muito importante. Quando a gente está em algo, é no nosso trabalho, é na nossa igreja, falando mais na parte, né, espiritual, falando mais... Quando a gente se une no mesmo propósito, não tem sambalate, Tobias e Gesem que fique de pé. É verdade. Porque a igreja, ela se une como um corpo. O cristão, ele se une como um corpo. E entende que Cristo vai liderar e Cristo vai fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Mas a nossa parte, né, tem que se levantar, se armar, se revestir da armadura de Deus e lutar. É isso aí. Guerreiro. É isso aí. Na batalha. É guerra. Gente, o cristão aqui é guerra. A gente não tá no parque de diversões, não, gente. A minha filha costuma falar isso pra mim, a Bel. Ela fala, mãe, a vida não é um morango. Realmente, não é, gente. Não é. Podia ser, mas não é. Né? A nossa vida é uma guerra travada. E se você está melhor preparado, você vence essa guerra. Né? O que vai fazer você vencer uma guerra é a tua preparação. Porque as pessoas acham que a preparação vem na hora. Não vem, gente. Vem antes. É o que a Rogéria falou aí. Antes de Neemias pegar essa obra, ele orou 4 meses. Ele orou pedindo a Deus estratégia. Aquilo mexeu com o coração dele. Ele sabia que Deus estava chamando ele para fazer aquilo, mas ele ora. E aí Deus move o coração do rei, porque era uma estrutura enorme para que ele pudesse sair dali do palácio e ir para Jerusalém, né? Ele tinha um cargo alto, um cargo de confiança, ele não podia sair do nada, o rei tinha que autorizar, né, primeiramente. O rei tinha que dar cartas para ele passar até chegar lá. O rei tinha que dar madeira para ele construir lá. Então, era uma série de coisas, né, que precisava ser feita e ele só conseguiu porque orou. Não adianta a gente tentar fazer as coisas sem orar. Às vezes a gente deixa a oração como último recurso. Não, nós precisamos ter a oração como primeiro recurso. Senhor, está aqui nas tuas mãos, eu não sei como eu vou fazer, é difícil. E o Senhor, ele vai dando a estratégia, ele vai movendo o coração das pessoas. Deus moveu o coração do povo também. Ali, como a Rogéria acabou de dizer aí. Houve um movimento, porque Deus estava na coisa. Quando Deus está no negócio, gente, não adianta. É como a Rogéria acabou de falar, não tem Tobias, não tem sambalate, não tem ninguém. Se Deus escolheu, ele vai garantir. Se Deus mandou fazer, ele vai garantir.
né? E a gente tem que entender isso, que a nossa vida é guerra travada, mas Deus nunca perdeu uma batalha. Imagine, a gente tá num exército em que o nosso general nunca perdeu uma batalha, gente. Isso aí é para glorificar de pé, né? Se ele não perdeu nenhuma batalha, não é a minha que ele vai perder. Não é a minha, não é a sua que ele vai perder. Então, se você que está nessa live aqui agora, confia no Senhor, confia no Senhor, se levante, não deixa o diabo te desanimar, não. Não deixa palavras contrárias te desanimar, não. Porque eu costumo falar, gente, para te desanimar tem um monte de gente. Para jogar balde de água fria em você, tem um monte de gente. Para te ridicularizar, tem um monte de gente. Mas a gente tem aqui, ó, a palavra de Deus, né? Esse manual, essa bússola que nos ensina todos os dias. Não se levanta, você é mais do que vencedor, né? E aí, eu achei lindo, porque o livro de Neemias, gente, é um livro que fala pra gente como líder, né? Às vezes as pessoas não gostam muito de ouvir essa palavra, porque eu não sou líder. É sim, porque quando Deus criou o homem no jardim e a mulher, ele falou governar a terra. Ele deu a terra para o homem governar. Ele deu a terra para o homem e para a mulher governar. Então você tem autorização de Deus para governar. Governar sobre o caos, governar sobre a bagunça, sobre as coisas que estão erradas. Deus te deu essa prerrogativa do governo. Você, como mulher de Deus, como homem de Deus, como chefe de família, você foi chamado para governar. Então tá tudo uma bagunça. É como aquele profeta que chega ali no vale de ossos secos, né? E vê aquele vale sequíssimo. E Deus pergunta: poderiam reviver esses ossos, né? E o profeta fala: tu sabes, né? Não, então profetiza. Profetiza, porque fazer o osso viver, colar um no outro, tendão, carne, músculo, sou eu. Mas abrir a boca, né? Dar o comando, cabe a você. Então, essa palavra é pra gente assim, hoje, né? É isso aí. É isso aí. O mundo espiritual, ele funciona assim, gente. O mundo espiritual, ele não respeita a pessoa caída no chão, não. O mundo espiritual quer ver posicionamento nosso. E nós, como servos de Deus, a Bíblia fala em Isaías 60, versículo 1, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, eu sempre digo o seguinte: eu não sou qualquer um, eu não sou qualquer crente, eu sou flecha na mão do valente. Então, toma posse disso. Você não é qualquer um, não. Você é pequena, você é imperfeita, mas você é filha do Deus Todo-Poderoso. Deus escreveu uma história para você e não tem inferno, não tem diabo, não tem ninguém que possa impedir aquilo que Deus escreveu para você. Só você mesmo, só se você não cruzar os braços e falar que não pode, não quer, né? Aí é você com você mesmo. Mas aqui a Bíblia está nos orientando, né, a como tomar esse papel de liderança. Eu quero ir lá para o versículo 18 até o versículo 20, eu vou ler, e a Rogéria vai comentar um pouquinho com a gente aí também. Cada um dos edificadores trazia sua espada, cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. Olha o sistema que ele criou, gente. No lugar onde eu ouvi o som da buzina. Olha aí, gente. E ali vos ajunteis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Comenta aí, Rogério, esse versículo aí, esse sistema que ele criou, né? Porque o povo estava angustiado. E ele criou um sistema. Acho que o povo fica, como que a gente vai saber? Como que a gente vai entender? Como que a gente vai saber que tem um inimigo, né, na nossa direção para a gente se preparar, para a gente... Né, ali entre o 16 e o 18 vai falar, né, que eles estão ali trabalhando em turnos pela metade, um defendendo e o outro construindo, um defendendo e um pouco construindo. Então, assim, não parou hora nenhuma a obra. E vendo essa questão desse sistema, né, que ele preparou ali para poder que o povo ouvisse, eu olho e falo assim, meu Deus... Não tinha o WhatsApp para avisar, né? Não tinha, gente, ó, vamos botar no grupo, quando tocar o alarme. Não, ele fez ali esse sistema, vamos dizer assim, de um alarme, com
com essa trombeta, né? Quando tocar o som da trombeta, vocês vão saber. O nosso Deus vai pelejar. Então, assim, estamos longe, porque o muro era imenso, né? A gente olha e pela história a gente entende que era um muro muito grande, era intenso, era imenso, né? Então, tanto que foi uma cidade, gente, um povo inteiro cercando e fazendo a guarda em cada lugar, né? Em cada lugar específico, né? Ele colocou pessoas no lugar mais baixo, ele é muito detalhista, ele colocou ali em lugares mais altos, e ali foi se apartando, né? E ele vem, né? Grande e extensa obra, e nós estamos apartados do muro longe dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. Nosso Deus pelejará por nós. E quando a gente ouve, né? Lendo isso aí, eu lembrei lá de Mateus 25, o som da trombeta. Vai ter... Gente, isso também, eu penso que é ali um prenúncio ali, é algo, sabe? Da parte espalhado, mas quando ouvia a trombeta, as pessoas ficavam ligadas, né? Ei, o rei está voltando, todo mundo já sabe, vai aquele que for salvo, aquele que estiver ali na presença, ele vai ouvir o som da trombeta. Tá todo mundo no mesmo propósito. Isso me fez lembrar, sabe? Aquele som da trombeta, o noivo vem aí, né? É um sistema de comunicação, né? De Deus, sim, poderoso pra gente, né? Sim. E aí ele vem e fala, né? O nosso Deus pelejará por nós. Ele passa segurança para os judeus. Ele faz os judeus, ele confia em Deus, vai dar tudo certo. Ele monta esse alarme, né, essa maneira de um ouvir o outro e traz para eles confiança em Deus. E quando a gente para olhar também, a gente lembra de Esté, né? Quando Esté está lá naquele palácio, que Mardoqueu, né, o Mordecai, fala para ela, será que não é nesse tempo, né, a palavra que a senhora trouxe lindamente lá, poderosa para a gente? Então a gente pensa, será que não foi para esse tempo que Deus levantou Neemias para aquele povo? Glória a Deus. Porque quando a gente olha para muros, quando a gente pensa em muros, né, uma casa sem muro, a gente pensa assim, está desprotegida, entra quem quiser, né? O muro ele te dá acesso ali, ele tem que ter um portão, né? Então a porta ela te dá acesso, o muro ele traz segurança. Então, olha só o cuidado de Neemias em querer construir esse muro. Porque, com certeza, olharam para ele, né, como eles já estavam fazendo aqui, para que construir muro? Vai perder tempo, vai morrer e não vai conseguir. Né? Então, na nossa vida não é diferente. O inimigo vai estar sempre levantando ali, ó, não faz, isso vai perder tempo, você não tem direito, você não vai conseguir. Ih, já está perdido, nem tenta. Mas eu creio que após essas lives, que virão outras, né? Aí, durante os outros sábados, né? E eu creio que muitas vidas serão alcançadas. E a gente está aqui recebendo essa palavra profética na nossa vida. A gente liderar sobre as nossas circunstâncias, sobre os nossos problemas, sabe? Toda maldição geracional quebrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa hora, né? Porque às vezes, meu pai não conseguiu, ou minha mãe não conseguiu, falaram para mim que eu não vou conseguir começar e não vou terminar, que tudo eu começo e paro, né? Pelo meio do caminho já foi quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai liderar como Neemias. Às vezes você vai dizer assim, mas eu não lidero na igreja, mas você lidera a sua casa. É isso aí. E talvez você olhe para a sua casa e veja a sua casa com os muros destruídos. E aos teus olhos você diz assim, eu não consigo. Nessa área eu não vou conseguir. Mas o Senhor vai te dar estratégia. É só você orar e se levantar. Você vai se lamentar? Vai chorar? Mas vai levantar, crendo e colocando o Senhor na frente. E vai construir os muros em nome de Jesus, da sua casa, da sua família. Em nome de Jesus. Eu creio e recebo e pego tudo para mim, né? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, gente. Né? Se fosse a minha palavra aqui, a palavra do Rogério, você não precisava nem levar crédito, mas é a palavra de Deus que está te dizendo aqui, né? E nós estamos tomando posse dessa palavra nos nossos corações. Tem até aluno meu aí, ex-aluno meu aí, gente, falando que tá com saudade. Glória a Deus, né? Eles me acham até na rede social. Então, aqui ouvindo a palavra de Deus, isso é lindo. Então, gente, é o que a Rogéria falou, o trabalho não parou, né? Deus deu estratégia para Neemias. Essa questão da trombeta foi assim uma sacada, né? Porque, tipo assim, só estamos distantes, mas se acontecer alguma coisa, gente, a pessoa da corneta tá aqui comigo, da trombeta, ela tá aqui junto comigo.
eu vou tocar e vocês já se preparam. Se eu ver alguma coisa, a gente perceber alguma coisa, a trombeta vai tocar e você já sabe o que está acontecendo. Foi um sinal ali, né, para tranquilizar o coração das pessoas, que ia ter um aviso para todo mundo se organizar. Então, o grupo ficou mais tranquilo e a obra continuou, e a obra continuou. E aí a gente vai lá no, isso aí, não parou. E aí, é, no versículo 22 fala, né, que cada um com seu moço fique em Jerusalém para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra, né? E no versículo 23, para a gente fechar aí, capítulo 4, tá aí. E nem eu, nem meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos os nossos vestidos. Cada um ia com as suas armas à água. Olha só, gente. Olha como é que acaba o capítulo 4 de Neemias. Fala um pouquinho para a gente desse versículo aí. O que falou no teu coração esse versículo, Rogério? Eles demonstram aqui, né, que trabalham aqui incansavelmente. Incansavelmente. Teve momentos que tiveram uma exaustão ali física, né? Mas Neemias ali liderando e colocando, liberando palavras ali sobre eles e eles confiando, né? Então esse versículo também me chamou muita atenção, porque eles falam, né? Não largávamos as nossas vestes, cada um tinha em suas mãos armas e água. Então, assim, eles não pararam, eles não desistiram. Independente da dificuldade, independente do exército inimigo que estava ali se levantando com palavras, eles continuaram trabalhando, né? E eu anotei aqui, né, que alguns deles, mantendo vigilância durante a noite, eles estiveram ali nesse tempo todo, dia e noite, mantendo vigilância e se mantendo firme na reconstrução. Então, assim, eu penso que assim, Neemias deve ter ficado também muito feliz, porque ele colocou pessoas, né? Deus deu estratégia para ele, ele colocou pessoas específicas em lugares específicos, não foi assim, vai, se vira lá, pega uma arma, qualquer coisa, não. A estratégia que Deus deu foi total, em tudo. Bota armas na mão de fulano aqui, lá que você coloca o magistrado, aqui você coloca os líderes, aqui você coloca as famílias, aqui você coloca a mulher, aqui você coloca a criança, e tudo deu certo. Glória então, a Deus. Assim, Deus dá o sustento. Lindo, né? A gente vê aqui, né, o armamento também fala muito. Se a gente for ler, né, a gente veio lendo e a gente pode perceber que fala o tempo todo de um armamento. Sim. Aí ele está falando de uma arma física, né, um escudo, um arco, uma lança. Aí a gente vai lá para Efésios, né, a armadura de Deus. Verdade. A gente tem que se vestir para conseguir, né, passar pelas dificuldades. Mal, né? Como está escrito lá, né, Rogério? Então, e Neemias ensina para a gente, ele está dando estratégias para a gente, para que eu e você, nós já venhamos nos armar, nos revestir antes desse dia chegar. Isso aí. Né? Porque tem pessoas que aí entra o desespero. Vem o problema, você não ora, você se desespera e quer resolver do teu jeito, vai falar com quem não é para falar, vai ouvir quem não é para ouvir, né? Então, Neemias, ele ensina isso pra gente, se prepara, se resguarda, porque o dia mal vai vir, ele vai vir, a palavra nem diz. Nem para todo mundo, né, Rogério? Isso aí, e se a gente for olhar, né, com os olhos espirituais, ele já chegou, ele está aí, né? O mundo jaz do maligno, Então, o tempo todo que a gente vê eles falando das vestes, ou seja, eles estavam vestidos, eles estavam preparados. Preparados. Não só nas vestes, mas no armamento, espiritualmente. E eles tinham um líder que estava ali o tempo todo, né, dando orientação. Suporte ali, orientação, dando suporte. Né? E hoje, para nós, o nosso suporte, a nossa bússola, o nosso manual está aqui, nos dando instruções. Né? A gente olha, hoje a gente aprende com Neemias. Mas como que a gente aprende? Porque está aqui. Está na palavra. Deu essa graça de poder ouvir, desfrutar e olhar. E hoje a gente parar e analisar. Não, eu vou mudar
a minha oração. Eu vou fazer essa oração imprecatória, eu vou fazer essa oração, sabe? Eu vou clamar mesmo, porque ele pode todas as coisas, né? Neemias, ele ensina para nós sair do caos ou passar pelo caos com fé, com sabedoria, sem perder o controle, sem perder o domínio. Ele é um exemplo de liderança para a nossa vida, Neemias. Estou aprendendo muito. Quando eu me propus a fazer as lives sobre Neemias, aí eu convidei Rogéria, eu estou estudando Neemias, meu Deus do céu, não é coincidência, né? É Jesuscidência mesmo, porque a gente precisa, né? E eu tenho essa mania de falar de chaves, mas realmente, gente, porque a chave, ela abre portas na nossa vida. Quando você tem a palavra certa no momento certo, você tem acesso ao bom de Deus, ao melhor de Deus. E Neemias, ele está ensinando para a gente, né? Você vê do início até o final, o capítulo 4 aqui fala de preparação. A chave de capítulo 4 de Neemias é preparação. Ele começa falando sobre isso, né? Quando vem a afronta, né? Ele se prepara na oração, ele se prepara com pessoas certas, estratégicas, nos lugares certos, ele se prepara com uma boa comunicação, porque a trombeta era um modo de ele se comunicar com as pessoas que estavam muito distantes umas das outras, né? Então, ele se prepara, com armamento correto, com guardas de noite e de dia, né? E no versículo 23 acaba que ninguém largava os seus vestidos e ia com suas armas à água. Assim, a interpretação a gente não tem. Por que ele fala isso? Íamos com as nossas armas à água. Tipo, até para beber água ia com a arma, até para tomar banho ia com a arma. Não sei muito bem o que ele está querendo dizer aqui, mas dá para entender que eles não largavam as armas. Né? De jeito nenhum, eles estavam preparados. E o crente, ele precisa estar preparado. Uma frase que é minha também, que eu gosto muito de usar, não é minha, mas eu peguei para mim, né, de John Wesley, que a gente tem que estar sempre preparado para morrer e para pregar. Né? Eu aprendi isso com John Wesley e isso ficou muito firme no meu coração, mesmo antes de eu ser da metodista, né? Porque o John Wesley, ele foi o fundador, vamos dizer assim, né, da igreja metodista, do metodismo. Mas eu sempre tive essa frase comigo: preparado para morrer, preparado para pregar. Nós temos que estar sempre preparados. E quem nos dá essa preparação, como a Rogéria acabou de falar, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não adianta, gente, não adianta você querer vencer suas guerras na força do seu braço, porque tu não vai conseguir. Esquece isso, tu não vai conseguir, tá? Tem guerra que é tão bem arquitetada pelo nosso inimigo. Se a gente não tiver lá com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, com a couraça da justiça, né, com calçado com os pés com o evangelho da paz, se a gente não tiver equipado, a gente não vai conseguir. Então, a grande mensagem aqui do capítulo 4 de Neemias é: se prepare, né? Vigie, ore e não abandone aquilo que Deus te chamou para fazer de jeito nenhum. Sorrindo ou chorando, vai tropeçando mesmo, vai se arrastando mesmo, mas você vai chegar na linha de chegada e a vitória é nossa em nome de Jesus. Gente, eu amei fazer essa live com a Rogéria aqui, gente. Uma hora. Eu amei, vai ter mais, vai ter mais, porque eu quero mais. Vamos combinar aí, se a Rogéria vai poder no sábado que vem, outro sábado. Eu quero estar sempre aqui divulgando a palavra. É muito bom quando a gente tem alguém para dividir a palavra junto com a gente, né? A Rogéria trabalha comigo lá na igreja. É muito gostoso. Rogéria, dá as suas considerações finais aí para a gente fechar a nossa live. Então, para a gente encerrar, né? Neemias aqui, ele foi muito forte, muito corajoso, né? E eu acho que é algo que Deus está sempre também falando para nós, né? Não temas, né? Eu sou contigo, e eu creio que ele também disse isso. E Neemias tinha essa certeza, porque ele sempre falava para o povo: vamos crer, porque ele vai pelejar por nós. Então ele sempre com aquela palavra incentivadora, uma palavra de Deus. E não é diferente comigo, né? Com ninguém, não é diferente com a gente. Então, que nessa noite você possa sair dessa live aí, você que está ouvindo, você que vai ouvir depois, liderando sobre os problemas, resolvendo. Não é colocando ele numa estante
e não, é resolvendo, acabando com os problemas, né? As lutas, elas virão, né? Vai ter um momento ali da bonança, ela vai voltar de novo, os dias maus, né? A gente estava falando aqui, mas Neemias, ele viu aquele momento, ele chorou, ele se lamentou, mas ele se levantou e ele agiu. Então, que você e eu possamos nos levantar, independente da situação, orar ao Senhor, pedir a estratégia e avançar e lutar, porque o Senhor é conosco. Ele jamais vai nos abandonar. Ele nos chamou e ele vai nos garantir sempre. Amém. E muito obrigada, glória a Deus. pelo convite. A Kelly colocou aí, a Kelly colocou que gostou da dupla. A pastora é aquela mais enérgica e a Rogéria é mais calma. Amém. Por isso que dá certo, né, gente? Por isso que dá certo. Gente, que legal. Eu amo vocês, gente. Vocês são uma bênção. Pedrina falou que vai passar pela prova dando glória a Deus. É isso aí, Pedrina. Não desiste, não desanima. É isso mesmo, né? E a gente não pode olhar para trás, olhar para os problemas. É vencer. Nós fomos chamados para vencer e é isso que nós vamos fazer com a ajuda de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês que estão conosco aqui, né? Entrou gente, saiu, entrou outras pessoas e é aquilo. É normal, né? Numa live, mas a live vai ficar gravada. E se essa live te abençoou, gente, toca nesse aviãozinho e manda essa live para alguém, manda pelo próprio Instagram, ou você pode compartilhar ela num zap com um amigo, para uma amiga, né? Que essa palavra encontre guarita nos corações. A Pedrina também falou que amor ver a gente junta, né? A gente já vive junta lá na igreja, vamos ficar junta na live também, né? Então, deu certo, vamos aproveitar aí essa parceria gloriosa que o Senhor fez. E muito obrigada, gente. Sábado, finalzinho de sábado, aí tarde da noite, mas tem gente aqui ainda com a gente. Deus continue abençoando vocês. Rogéria, beijo. Até a próxima live, que eu espero que seja logo. A Marrom aí, ó. A Marrom, obrigada pela dupla aula. Pela dupla aula, não, ótimo. Marrom é uma benção também. Ela tá sempre aqui. Todas as lives ela tá aqui juntinho com a gente. Obrigada, Marrom. Deus continue te abençoando. A Kelly falou que vai rever a live, porque pegou no meio do caminho, né? Mas chegou no momento oportuno. Glória a Deus. Vai ficar gravado aí. Tá bom? Amém. Beijo pra vocês, gente. Até a próxima. Tchau.